Já viu alguém tropeçar em pedra grande? Você já viu alguém cair ou tropicar numa pedra grande? São as pequenas pedras que te tropeçam. E a geração de hoje é a geração do nada a ver. É a geração que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. É tão pequeno, é tão pífio. Ah, vai discutir sobre esse tema para quê? Isso é tão pífio. Para que isso? Não. Por que eu vou abordar esse tema? Para que eu vou falar isso? Isso é tão pequeno. Isso é tão, isso é tão uma rachadurazinha. Mas toda a cratera começou numa rachadura. Uma grande queda, ela não começa da noite para o dia. Ela não acontece. As pequenas rachaduras de hoje são as suas grandes destruições de amanhã. Eu queria compartilhar algo da parte de Deus. Deus tem tocado no meu coração alguns dias e falado incessantemente, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, uma passagem já muito conhecida, e talvez tenha alguns segredos e algumas pérolas que a gente pode extrair desse texto. Eu confesso que falou muito comigo. Deus tem tratado muito comigo dentro desse texto. E, e eu quero compartilhar isso com a igreja nessa noite. O versículo 1, do capítulo 5, lá do segundo livro dos Reis, vai dizer: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Só até aí. Hoje de tarde, quando eu falei para minha esposa que eu ia falar sobre o Naamã, ela definiu Naamã numa palavra: orgulhoso. E eu ri e não falei nada. Eu acho que Naamã nos traz uma lição muito grande. Quem era Naamã? Naamã só era chefe do rei do exército da Síria. Ele não era só o chefe do exército, ele só era chefe do maior exército daquela época do globo. Ele tinha sobre o seu domínio, sobre o seu poder, o maior exército da face da terra. E quando você vai ouvir sobre falar, ele era rico, era bem conceituado, o rei gostava dele, ele era referência para o exército. O exército da Síria era o exército que estava dominando tudo naquela época. A Síria era referência, era uma metrópole da época. Então você imagina o poder e a influência que esse homem tinha. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um varão valoroso, porém leproso. E quando eu fui me debruçar sobre essa lepra, procurar estudar sobre essa lepra de Naamã, a gente vai ver que a lepra dele estava no início. Uma lepra pequena, era uma lepra talvez não muito receptível. A lepra era uma doença muito que as pessoas da época tinham muito medo, porque a lepra era uma maldição. Quem era leproso era amaldiçoado. Então, no Novo Testamento, você vai ver que as pessoas eram afastadas do seio da família, do seio da comunidade, por ter lepra. E a lepra de Naamã estava no início. Estava bem. Não estava tão visível aos olhos nus. Porque se o exército soubesse que Naamã estava com lepra, ele seria comandante do exército? Se a comunidade soubesse que aquele homem respeitado, chefe do maior exército da época, estivesse leproso, ele continuaria ocupando o cargo que ocupava? Mas o interessante é que uma coisa a gente começa a aprender com Naamã. Naamã quis resolver o problema dele. Naamã viu que a sua lepra estava no início. Naamã sabia que ele tinha que resolver aquilo. E talvez é uma lição que a gente possa tirar nessa primeira abordagem do texto, é que não deixe os problemas crescerem. Talvez o que você pensa que hoje está pequeno, possa ser algo muito maior amanhã. Todo pequeno problema, se não for tratado, a tendência é o quê? É piorar. Talvez há uma doença na alma
que você acha que hoje está tranquilo. Talvez você olhe para esse muro, não tenha nada, mas se você vê uma rachadurazinha, tu vai falar: "Puxa, não é nada demais, é só uma rachadurazinha, é só algo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno". Tem gente que prefere ignorar o problema do que resolver, porque ele é pequeno. Já viu alguém tropeçar em pedra grande? Você já viu alguém cair ou tropicar numa pedra grande? São as pequenas pedras que te tropeçam. E a geração de hoje é a geração do nada a ver. É a geração que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. É tão pequeno, é tão pífio. Ah, vai discutir sobre esse tema para quê? Isso é tão pífio. Para que isso? Não. Por que eu vou abordar esse tema? Para que eu vou falar isso? Isso é tão pequeno. Isso é tão, isso é tão uma rachadurazinha. Mas toda a cratera começou numa rachadura. Uma grande queda, ela não começa da noite para o dia. Ela não acontece. As pequenas rachaduras de hoje são as suas grandes destruições de amanhã. Se não analisarmos, e se tem gente que talvez esteja até sentindo sintomas espirituais, problemas espirituais, mas não prefere resolver. O que eu te digo hoje, resolva seus problemas, por mais mínimos que eles sejam, hoje, para que amanhã eles não sejam algo tão pior. Ele não queria conviver com aquilo. Naamã, ele colocava a sua armadura, ninguém via a sua lepra. Ninguém podia ver a lepra. Ele continuava sendo o chefe do maior exército do planeta, da época. Ele colocava a sua armadura e ninguém via. Mas quando ele chegava em casa e tirava a sua armadura, não tinha como esconder, a sua mulher via, os seus filhos viam. Quem convivia com ele via a sua fraqueza. Talvez ele não quisesse viver de aparência, mas era isso que acontecia com Naamã. E o que mais me chama a atenção é que ele não mostrou, ele não falou para todo mundo. Poucas pessoas sabiam da lepra de Naamã. A sua esposa, que vivia na sua casa, o rei, que gostava dele. E uma lição eu tiro aqui de Naamã: não conte seus problemas para todo mundo. Não fica achando que todo mundo tem que ouvir os seus problemas e vão resolver. Tem gente que está mais problemático que você, não vai poder te ajudar. Seja sábio e veja com quem você abre seus problemas. Talvez você sente com as pessoas e ache que todo mundo está preparado e disposto para ouvir. Sexta-feira eu estava na casa de um homem de Deus, com o pastor, e ele falou uma frase que mexeu comigo. Ele falou: meu filho não pode ouvir do meu passado porque meu filho não tem estrutura para isso. Sabe as palavras? Tem gente da tua família que não está preparado para saber o que você passou. Tem gente que anda com você que não sabe, seus filhos talvez não precisem saber o que você passou. Porque talvez no momento certo seja a hora de falar, ou talvez você nunca fale. Só Deus vai te direcionar. Qual o momento certo de falar? Não adianta você pedir ajuda para quem está querendo ser ajudado. Não adianta você pedir ajuda para quem não tem condições de te ajudar. Nem todo mundo pode saber das tuas fraquezas. Nem todo mundo pode ver. Tem gente que você vai se abrir, pior coisa que tem pessoas que você se abre, que é a sua ruína. Em vez de dela te ajudar, ela só te coloca o mais profundo do poço. Tem gente se abrindo com quem não deve se abrir, tem gente falando demais da sua vida para quem não tem que falar. Talvez você precise analisar bem quem está te ouvindo, quem está contigo. Quem realmente talvez esteja preparado, não só para estar do teu lado, mas para ouvir as suas fraquezas. Nem todo líder pode abrir as suas fraquezas. E se você quiser ocupar um cargo de liderança, você tem que saber com quem você abre as suas fraquezas. Não é todo mundo que tem estrutura para ver as tuas fraquezas. Não é todo mundo que precisa saber das tuas fraquezas. Não é todo mundo que pode analisar e olhar com um olhar de fé, com um olhar de amor, e tirar e extrair alguma coisa boa. E poder te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda. E dizer para você: levanta, vamos caminhar, vamos fazer. Nem todo mundo. O que mais você pode extrair de Naamã?
Eu fui estudar e eu fiquei impressionado. Naamã, ele só enfrentou 500 quilômetros a pé ou a cavalo, seja como queira, com aquela carroça de exército, foram 500 quilômetros. Eu fui fazer um cálculo rápido e supondo que ele caminhava de 8 horas por dia e fizesse 5 quilômetros por hora, ele faria 40 quilômetros dia, que levaria 12 dias e meio para percorrer 500 quilômetros. Ele levou 12 dias querendo resolver aquilo que o incomodava. Ninguém estava vendo, mas estava incomodando. Tem gente que passa a vida toda com um problema que está te incomodando, mas porque ninguém está vendo, porque você consegue sentar do banco da igreja e ninguém está te vendo. Talvez o pastor nunca botou a mão, nunca apontou para você e disse o seu problema. Talvez nenhum profeta chegou e falou o seu problema e você está aí sem resolvê-lo. Passa a vida toda vivendo as mesmas coisas, não querendo resolver o problema. Tem gente que convive com isso e aprende a viver com isso. É como dor. A pessoa tem aquela dor, mas nunca vai no médico saber o porquê daquela dor, o que origina aquela dor, da onde ela nasceu, o que ela pode decorrer para pior. Tem muita gente vivendo assim dentro das igrejas. Como tem muita gente indo buscar em qualquer lugar. Naamã fez uma caminhada em busca do seu milagre. Mas o mais engraçado é que ele era pagão. E eu vou te falar que tem muito ímpio que acredita mais que crente. Tem muito ímpio que é mais fiel que crente. Talvez seja uma discussão, como o pastor fala, para uma pizza, para uma coisa, mas tem ímpio que dá dízimo e tem sucesso. Não tem vida com Deus, não tem vida de consagração, mas ele sabe o segredo do sucesso financeiro dele. E tem gente trabalhando, tem gente na igreja que trabalha 2 e 3 empregos e vive miseravelmente. Tem gente que está se matando de trabalhar, é crente, é servo de Deus, mas vive miseravelmente. Por que será? O que está acontecendo? Ele não está buscando o que é certo. Ele não está indo no lugar que tem que buscar. Muitas vezes, as pessoas te medem pelo que você veste, pelo que você usa. O homem vai te medir pelo que vê, mas Deus te mede pelo que ele vê dentro de você, dentro do seu coração. Muitas vezes a roupa que você veste diz quem você é. O celular que você usa pode dizer quem você é, um pouco da sua característica. Talvez o seu modo de se portar, a sua face, a sua postura, pode mostrar um pouco de quem você é. Mas para Deus você está despido. Para Deus não tem como disfarçar. E tem gente que consegue conviver assim. Dentro da igreja é uma coisa, na faculdade é uma coisa, no trabalho é outra coisa. Mas quando chega em casa, não tem como. Quem convive no mesmo teto conhece quem você é. Quem está contigo todo dia sabe quem você é. E mais do que isso, Deus sabe quem você é. Talvez para mim você mostre uma coisa, para o pastor você mostre outra. Mas quem você é? Quando você coloca a cabeça no travesseiro e pensa no decorrer do seu dia, quantos livramentos você teve, e talvez Deus vai te mostrando e paralelamente e gradativamente vai tratando contigo. E você não sabe. E você não sabe. Teve um pastor, um testemunho de um pastor, eu era adolescente, e na Assembleia de Deus tem a Assembleia Matriz e tem as congregações. Eu gostava muito de ir na congregação dele, que era na Santa Alexandrina, no Morro da Paula Ramos, em cima do Túnel Rebouças. E toda vez que eu ia na igreja dele, ele sentava, ele orava, na hora de orar, ele botava a cadeira, todas as cadeiras são para a parede, ele pegava a cadeira e botava de frente para a igreja e orava de frente para a igreja. Eu não entendia aquilo. A igreja era um poder de Deus. Fazia uma caminhada de 1h30 para chegar na igreja daquele homem. Que o poder caía naquele lugar. E eu não entendia por que ele fazia isso. E teve um dia que eu fiquei curioso.
Falei: "Pastor Nilson, me tira uma dúvida". Não era nem pastor, ele era presbítero. Presbítero Nilson, e presbítero na Assembleia de Deus pode ser o tipo um pastor de congregação. Por que o senhor ora de frente para a igreja? A senhora não ora normal como todo mundo? Ele: "Chega aqui, Val", me chamou lá atrás. "Chega aqui". É ele: "Olha esse sapato aqui". Sapato. Só tenho esse, tá furado. Tem gente que se vê esse sapato furado, não vai dar crédito à minha pregação. Talvez você fale: "O que que isso tem a ver?". Nem todo mundo pode saber o que você passa. Tem gente que não vai dar crédito à tua pregação pelo que você passou ou pelo que você tem passado. Porque as pessoas te medem pelo que você vê. Porque as pessoas olham o que está olhando. E talvez, olhando o sapato daquele ano furado, nunca vai acreditar que Deus pode mudar sua vida financeira. Talvez ele com o sapato furado nunca vai imaginar que Deus pode transformar a vida dele para dar uma casa, um emprego. E ele só falou isso para mim, ele não falou mais nada. E eu entendi o recado dele. Eu falei assim, nem todo. E ele só falou isso para mim. Nem todo mundo pode saber do que eu tenho passado, porque se a minha pregação perde crédito. E eu chorei e falei assim, mas isso não é maquiagem? Não. É segredo meu com Deus. Nem todo mundo precisa saber do meu segredo. Entendi. Captei vossa mensagem, entendi o recado. Nem todo mundo precisa saber. O que eles têm que saber é o que está saindo de ti e o que você demonstra com a sua postura, com o seu testemunho de vida. Todo mundo sabe. Eu sou pobre, que eu moro em comunidade, mas não precisa também. Ele: "Tá bom, entendi". Que as pessoas te medem pelo que vê. E talvez elas vão medir a tua pregação pelo que vê. E você muitas vezes não entende. O que que você tem passado, o que que você tem transmitido. E a gente fica imaginando, a gente fica conjecturando coisas, esperando as pessoas, olhar para nós e enxergar uma coisa que não existe, que você quer demonstrar, que você quer passar, quanto que na verdade você tem que passar aquilo que Deus quer, aquilo que é a sua realidade, aquilo que é a sua vida. Mas não precisa contar seu segredo. Você não precisa expor seu segredo. Naamã não contou o segredo dele. Imagina se aquele chefe do exército, do maior exército do globo daquela terra, falasse para os soldados que ele estava leproso. Uma doença, todos soubessem que ele estava amaldiçoado por Deus. Ele teria o mesmo respeito? Ele teria o mesmo prestígio? Não teria. E quantas vezes tem gente perdendo oportunidades? Quantas vezes tem gente perdendo chances na sua vida por abrir a boca demais? Tem coisas que estão perto de acontecer, está perto de Deus fazer, e eu sou testemunha disso. Eu vivi isso. E quando você abre para quem não tem que abrir, as coisas não acontecem. Você pergunta: "Por que não aconteceu?" Porque você abriu a boca. Você não precisava falar, não precisava expor, ninguém precisava saber. E você vive num ciclo, frustração, no ciclo daquela frustração, remoendo: "Por que não deu certo? Por que não deu certo?" Porque você não dobrou o joelho para falar com a pessoa certa. Você abriu a boca para falar com as pessoas erradas, mas não dobrou o teu joelho para falar com a pessoa certa. Vamos mais adiante, no versículo 2, vai dizer assim: "E saíram tropas da Síria, da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã." Alguém sabe o nome dessa menina? Ninguém. Mas o mais interessante é que essa menina foi tirada da sua família, foi tirada do seio da sua família, do seio da sua comunidade. A história bíblica não narra o nome dessa menina. Ela podia ter ódio, ela foi levada para uma terra estranha para ser abusada, explorada da mão de obra dela, ser explorada para ser escrava. Ela podia ter ódio, ela podia ter mágoa, mas ela tinha uma palavra de vida. E quantas vezes a gente machucado, a gente ferido, a gente não quer ser usado.
Quantas das vezes você está machucado, está ferido, e Deus quer te usar e não vai te usar, porque você deixa a mágoa, você deixa ferido, você deixa o teu rancor, você deixa o teu eu. Primeiro a minha preocupação, eu não estou bem. Ah, eu não vou pregar hoje porque eu briguei com a minha esposa. Ah, não, eu não vou falar hoje, eu não vou tocar hoje porque eu não estou bem. Ei, peraí. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para querer ver Naamã morto. Ela, como escrava, estava vendo ele morrer. Ela sabia, ela era israelita. Ela sabia o teor daquela doença, ela sabia onde aquela doença ia dar. E ela tinha todos os motivos do mundo para ficar de boca calada. Mas é tão profundo que ela fala: ai, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus, ela tinha uma palavra de vida. O incrível com aquela menina, com a sua conduta, com a sua postura, a Bíblia não diz o nome dela. Ela convenceu a mulher de Naamã, que convenceu Naamã, que convenceu o rei. Talvez você não está entendendo. Não importa o que você tem passado. Se você tiver uma palavra de vida, Deus vai fazer, Deus vai convencer. Tem vezes que a gente acha que para a gente ser ouvido, que para a gente ser aceito, basta estarmos na postura, estarmos aqui. Ah, porque eu preciso trazer uma palavra de vida para aquela pessoa. Talvez eu não vou trazer para ela, que é muito meu trabalho, porque ela não me vê brincando. Talvez, poxa, mas será que eu tenho que trazer uma palavra de Deus para ela? Será que eu preciso fazer? Será que eu preciso falar? Deus quer fazer através de ti, você está se portando com pequenas coisas. A palavra daquela menina, ela conseguiu mobilizar a mulher. Que credibilidade aquela menina tinha para convencer a sua senhora, que convenceu o seu esposo, que era o cara conceituado, renomado e chefe do maior exército da época, que convenceu o rei. Talvez você olhe para o seu tempo presente e diga assim: eu não sou capaz disso. Você vê gente fazendo algumas coisas, um Deus, e fala: eu não sou capaz disso. Porque meu marido não é da igreja, minha família está desvirtuada, a minha família está quebrada, meu filho está no mundo, é isso. Você vai denominando um monte de coisas sem perceber que só basta você fazer. Só basta você ter uma palavra de vida, uma palavra de Deus. É só lançar a semente que Deus faz. E é isso que moveu comigo. Como é que aquela menina teve uma credibilidade tanta? Versículo 4 vai dizer assim, ó. E disse, versículo 3, e disse essa tua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Ela não falou nem o nome, ela falou só que tinha um profeta lá. Se você não sabe, os assírios eram pagões. E o mais interessante, é um profeta. Ah, pô. Ah, se ele tivesse diante desse profeta. Ela só lançou a semente, ela só lançou a palavra. O problema é que a gente não carrega informações tão preciosas dentro de nós que a gente não compartilha. Qual a informação que você tem carregado para as pessoas? Em tempo de crise, eu estou ouvindo todo o tempo na televisão que você precisa usar máscara, você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que você precisa dar álcool. Eu já sei disso tudo. Eu já sei que tem uma pandemia, eu já sei que tem gente morrendo, eu já sei. Mas qual a informação preciosa que você tem, que Deus colocou dentro de você, que você tem compartilhado? Talvez você seja só um replicador de mais notícias, mas eu quero te perguntar, o que você tem falado de boas novas? Porque mais notícias já está vendendo. Há mais de 1 ano, 2 anos, tem gente trancada dentro de casa, com medo, receoso. Tem gente que está vivendo no medo. E você, qual a informação de vida, qual a informação frutífera que está dentro de você, que você tem para compartilhar? Qual a informação que você tem compartilhado? Qual a informação que você carrega que tem gerado vida na vida de pessoas que estão à sua volta? O que você tem feito para que a palavra de Deus seja replicada de uma forma genuína? Não precisa ter muita sabedoria, não precisa ter lido a Bíblia de cabo a rabo. Fala aquilo que mexe mais contigo, fala aquilo que te move, aquilo que mexe, aquilo que trata com você. O Senhor sempre falou comigo nisso e aquilo. Posso te falar uma coisa? A palavra daquela menina teve um poder tão grande, tão grande.
que em Lucas, no capítulo 4, no versículo 24 a 30, Jesus falara nos evangelhos, na época de Naamã, não houve nenhum israelita curado de lepra pelo profeta Eliseu. Acho que você não entendeu. Aquela menina, sendo escrava na Síria, ela gerou uma palavra lá, que fez um pagão ser curado de lepra, numa época que ninguém foi. Talvez esteja você faltando falar as palavras que faltam para que a sua família mude todo o quadro. Talvez seja a sua postura, a sua palavra que está faltando para mudar o quadro de uma geração. Tem uma geração, tem um povo, tem vida, tem famílias precisando de ouvir a tua palavra. Jesus falou lá no Evangelho. Pode olhar no Lucas 4, a partir do versículo 24 a 30. Ninguém foi curado de lepra por Eliseu. Eram anos difíceis, ele mesmo profetizou que não ia chover. O negócio estava ruim para Israel. E as pessoas não entendem o poder que há dentro de si. Eu vou te falar, ela escrava, sofrendo, talvez sim, sofrendo não propriamente dito porque ela estava na casa de Naamã, numa casa que tinha um conforto, tudo, mas ela era escrava. Ela estava longe da sua família. E mesmo assim, ela moveu a mão de Deus a favor de um homem. Você tem noção do que você é capaz de fazer e você não faz? Você tem noção do que você é capaz de fazer e você tem negligenciado com a sua família? Talvez uma palavra sua pode mudar a história de uma vida, a história de uma família, a história de uma geração. E é isso que muitas vezes a gente entra e sai das igrejas sem perceber. A gente vive um ciclo sem perceber. Ela tinha uma esperança dentro dela tamanha que ele ia ser curado. A fé dela fez Naamã ser curado. A fé dela fez o homem poderoso se projetar 500 quilômetros, uma caminhada de mais ou menos 12 dias, por causa de uma palavra de uma escrava. O rei talvez nem conheceu essa menina, mas ele acreditou na palavra dela. O vencimento dela era tamanho. Sua palavra talvez tem gente esperando uma palavra sua, que nem sabe que você tem dentro de você para liberar para ela. E você está perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo e deixando as coisas passarem do seu lado. Vamos continuar caminhando. Qual o olhar? Qual o olhar que a gente tem olhado? Para onde você tem olhado? Para onde você tem colocado a sua visão, o seu alvo? Talvez o seu alvo hoje seja passar por essa pandemia vivo. Não sei, cada um tem. Talvez o seu alvo hoje é ter uma formação, conseguir. Não sei qual é o seu alvo. Mas será que você tem tido a esperança de que o seu alvo possa ser atingido em Deus? E qual o seu alvo em Deus? Qual o seu projeto para 2021 em Deus? Talvez você tenha vivido a sua vida dentro dos seus planos, dentro dos seus projetos. Mas se você virar escravo por algum momento, e se por alguma intempérie acontecer algo, será que o projeto e o plano de Deus na sua vida, ele vai ser interrompido? Porque paralelamente aos teus projetos, existem os projetos de Deus. E o que vai ser consagrado na tua vida primeiro? O que vai ser gerado? O que vai ser concluído na sua vida primeiro? Essa escrava, ela tinha planos, ela tinha projetos. Talvez ela é uma menina, como diz aqui, ela queria casar, ela queria ter filhos. Mas houve um percalço no caminho. Mas em momento algum isso impediu do milagre. Isso nada impediu dela ser o instrumento de Deus na vida de um homem pagão. Talvez seja isso que esteja faltando em você. Você está sendo escravo dos problemas o tempo todo. E não está permitindo ser instrumento de Deus para alguém. São lições que a gente aprende com Naamã.
São coisas que a gente pode observar. Em Gênesis 14, o rei de Sodoma fala a Abraão: dar-nos pessoas para ficarmos com as coisas. Ou seja, ele preferia mais as pessoas do que as coisas. O porquê? Esta estratégia é a mesma estratégia do reino das trevas. Ele vai te dando tudo, ele te abarrota de coisas, ele vai te dando tudo e vai tirando a tua alma devagarzinho. Você vai se sobrepujando de coisas que te alimentam do seu dia a dia, buscar casa, buscar emprego, buscar dinheiro, buscar carro, buscar bem-sucedido. O diabo está dando, está proporcionando, e a sua alma não está sendo alimentada, está se perdendo. Tem gente que está vivendo a sua vida em constante perdas e ganhos, perdas e ganhos, perdas e ganhos. Mas quem está te dando? Quem está tirando? Porque o que é de Deus é eterno. Você só perde aquilo que Deus te der se você quiser. E você vive no ciclo de perda e ganho, e achando que foi o Senhor que tirou. Profundo que esse homem ele viaja esse tempo todo e chega a Samaria. O mais engraçado é que, antes disso, o rei escreve a carta para levar para o rei de Israel. E o mais engraçado é que o rei, ele se amedronta. Pô, calma aí, ele mandou, o versículo 6 vai dizer assim: levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que enviei Naamã meu servo, para que restaure a sua lepra. Para você ver que a informação não estava nem contundente. Eu vou mandar um cara aí, porque eu ouvi que tem gente aí que cura. Mas cura ele aí, você. Talvez seja você o rei que vai curar. É porque eu ouvi de uma menina que tem um camarada que cura aí. Eu não sei quem é, pode ser o rei, pode ser. Mas eu tô mandando ele aí para você curar. Aí ele vai, cura aí, cura aí. O 7 vai dizer assim: sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou a sua veste e disse: sou eu Deus para matar, vivificar, para que envie a mim, para que eu possa restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. Ou seja, ele estava achando que estava armando contra ele. O desespero bateu. Tem coisas que estão acontecendo e tem gente que está se desesperando sem necessidade. E sucedeu, versículo 8, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixai-os vir, e saberás que há profeta. A autoridade é assim, irmão. Quando você sabe quem te usa, você sabe com quem você tem intimidade, quem te otorgou, quem te colocou aqui, ou quem te deu o que você tem hoje, ele não se amedronta. O rei de Israel ele se amedrontou. E ele sabia que Calépra era. Ele, como é que eu vou curar o cara amaldiçoado? Ele está amaldiçoado. Tem gente que vive do lado de pessoas que geram milagre, que fazem milagre, mas elas mesmas não creem no milagre. Talvez eu vou ser mais claro. Tem gente andando com o profeta, tem gente vendo o profeta, tem gente convivendo com o profeta, mas não crendo no milagre. Tem gente vendo o milagre, tem gente convivendo com pessoas que viveram o milagre, mas não creem no milagre. Por quê? Porque não aconteceu comigo. Aí tem que ser Tomé. Bota a mão na ferida. Não, não basta ver, bota a mão. Que eu sei da tua incredulidade. Bota a mão. Só faltou Jesus falar isso. Tomé, eu sei que eu estou incrédulo. Bota a mão aqui. Não é só olhar, não. Bota a mão. Tem gente que está assim, irmão. Tem gente, eu falo isso, tem gente, se eu chegar hoje, um cego, e mandar fechar o olho para orar, metade não fecha, metade vai ficar olhando, será que vai curar? Tem gente que nem ora, nem crê mais em milagre, nem imagina que isso possa acontecer, porque convive com profeta, convive com gente que foi gerada no milagre, mas não crê no milagre. Tem gente, pasme, que já viveram milagres,
e negligenciam, não ligam, não fazem questão. Acha que aquilo ali foi uma mera obra do acaso, algo momentâneo que aconteceu esporadicamente, matematicamente, dá para explicar pela ciência, dá para explicar pela quântica, dá para explicar por diversos temas da literatura, mas nunca vai se resumir em milagre. Tem gente que vive assim, tem gente que é assim. O mais engraçado disso tudo é que ele levou 3.000 homens. Estudiosos vão dizer que ele levou 3.000 homens, 300 quilos de prata e 70 quilos de ouro. Eu fui fazer uma continha rápida na cotação atual. Ele levou total em reais 22.141.625 reais. Vou repetir, 22.141.625 reais. O profeta falava, sabe o quê? Ah, cheguei. Vai lá falar com ele lá, para mergulhar 7 vezes lá. E manda ele levar tudo que ele trouxe. Não, mas ele trouxe ouro, ele trouxe prata, ele trouxe. Eu não quero saber o que ele trouxe. Manda ele vestir lá. Infelizmente. Foi até uma conversa que a gente estava tendo aqui. Tem gente que é assim hoje. Tem gente fazendo milagres através de. Vou achar a palavra certa. Através de presente. Gerou um presente, ele gera um milagre. Mas vai prestar conta para quem prestou o dom. Tem gente agindo assim. Tem gente que está vendendo milagre. E milagre não se vende. Milagre é gerado por Deus. Mas quando você tem a responsabilidade do dom, você vai dar conta por ele. Porque por isso que a palavra diz: em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagre. Mas ganhou um presente, perdeu a salvação. Colocou preço nisso, perdeu a salvação. Você pode fazer chover, você pode fazer parar de chover, você pode levantar o morto, você pode fazer tudo, mas isso não vai salvar você. Talvez não vai salvar quem vai ser gerado do milagre, mas não salva você. A palavra que eu prego não salva a mim, pode salvar você, mas se eu não viver o que eu prego, eu não sou salvo. A palavra que eu prego não me salva. O que me salva é a postura e a vivência que eu tenho que ter nela. E tem gente que é assim. Tem gente que está vivendo assim. Eliseu não quis nem ver. Eliseu mandou um mensageiro. Imagina esse homem andando, que andou 500 quilômetros, chega diante de um camarada que ele nem conhece, que ele ouviu de uma empregada, de uma escrava, e o cara não quer nem receber ele. E pasme, de uma nação inferior a dele. Que para ele, a nação de Israel era inferior. Eles eram os poderosos do momento. Ele era o cara do exército. Talvez Eliseu é o cara do exército assírio. Eu não quero saber quem é. Se ele é dos assírios, oh, meu Deus, é general de batalha, é aquele que vence todas as guerras. Eu não tô nem aí para ele. Fala para ele mergulhar 7. O mais engraçado é que Eliseu podia falar assim: o problema dele, ele veio e pode voltar por onde voltou. E se ele vai ver carros e cavalos, como já viram, e vai todo mundo morrer. Se quiser, fulmina um raio aí e mata ele. Eliseu podia ter feito isso. Mas foi uma palavra de fé, de esperança lançada de uma escrava, que Eliseu nem sabia. Mas quando Deus faz, Deus alinha as coisas de uma certa forma, de maneira tão perfeita, que Eliseu, do jeito dele, durão, do jeito que ele falou que não ia chover, cai fogo, ele podia fazer cair fogo ali, matar Naamã, se Naamã fizesse graça com ele. Tem 3.000 homens lá fora aí com Naamã. Eu não quero saber, manda fogo do céu, mata todo mundo. Acabou. Se mandar o exército da Síria, manda fogo, mata todo mundo também. Mas ele estava alinhado no mesmo espírito. O espírito que foi gerado na escrava. Foi gerado, estava em Eliseu. Alinhado com Eliseu. E moveu o coração de Eliseu. Mas o mais interessante é que ele falou assim: mergulha 7 vezes. Ele falou assim: pô, tem rio mais bonito lá, pô, tem rio mais limpo. Ele vai mandar fazer isso aqui num tempo de estiagem seco. Se você não sabe, não estava chovendo. Imagina como é que estava aquele rio. Imagine o estado do rio. Eu imagino Naamã dando o primeiro mergulho.
levantando e olhando para ele. E aí? E aí? E aí? Nada. Dá o segundo mergulho, ele olha, tá de sacanagem, pô, vim, andei de lá, saí de casa, perdi meu domingo do Faustão, agora não é mais Faustão, não sei mais quem é, o Faustão saiu, deixei de ver Faustão para receber algo aqui. Pô, tá de brincadeira, sujo? Vão falar a mesma coisa que eu sempre ouço. Ah, não, era melhor ter ficado em casa, um vento desse, um frio desse, gastei dinheiro de passagem. Ah, perdi meu domingo à noite. Ah, não dá, podia estar em casa comendo pizza. Tem gente que é assim. Mas o mais engraçado é que eu falei o quê? Com a palavra da menina. Ela convenceu a mulher, convenceu Naamã, convenceu o rei. E o mais profundo, se você discorrer mais à frente, os servos de Naamã viram para Naamã e falam assim: chefe, se ele mandasse você fazer outra coisa, você não faria? Quem são esses servos? A palavra da menina ela gerou fé. Servos. Talvez eles eram israelitas, eram escravos. Não sei. Mas a palavra de convencimento daquela menina convenceu os servos. Ei, peraí, se a menina falou, ô chefe, se ela pedisse outra coisa, continua aí, continua. Tem gente desistindo na mesma pegada. Tem gente desistindo no primeiro mergulho. Tem gente que desistindo. Tem gente que está tão próximo do milagre, tão próximo, está no 7, está no 6º mergulho para ganhar a promessa, para perto da promessa e desiste. Tem gente que está um fio assim, está um fio de alcançar o milagre. No 6º ou no 5º mergulho, ela desiste. Mas eu convivi com gente assim, estava tão perto, estava tão perto. Ele tinha um potencial tão grande. Ele estava lá, ele falava bem, ele pregava bem. Poxa, ele tinha tudo para dar certo. O que, que aconteceu? Ele desistiu no meio do mergulho. Faltou o 7º, era o processo, ele tinha que passar por esse processo. Não dava para pular etapa. Tem o primeiro mergulho, tem o segundo. Tem um processo, então ele precisa passar por esse processo. Tem gente querendo queimar a etapa, tem gente querendo ser curado, querendo que Deus faça no primeiro mergulho. E Deus não vai fazer no primeiro mergulho, não é na primeira oração, não é no primeiro jejum, não é pagando no primeiro preço que você vai resolver seus problemas. Está perto de acontecer, continua. Eu não sei se dura 1 ano, 2 anos, eu não sei se você que está em casa, quanto tempo você tem orado através disso, mas continua, está perto. Teu mergulho está perto, continua mergulhando. Talvez seja isso que muita gente não alcança a vitória. Por causa disso, tem muita gente se frustrando no meio do caminho, tem muita gente se desviando, tem muita gente se desligando, tem muita gente que falava, mas na hora de exercer a fé, não exerce. O Senhor é o médico dos médicos. Na primeira adversidade, se desviaram. Ah, não, não vou sair de casa. Tem isso. Eu não estou julgando não estou julgando ninguém. Cada um tem sua cabeça, cada um tem suas decisões. Mas não adianta você falar, você tem que viver, tem que crer, acreditar no que você fala, naquilo que você vive, ou naquilo que você supostamente vivia. Porque tem gente que não vive o que fala que vivia antes. Tem gente que vive o evangelho que não vive antes da pandemia. Tem gente que não tem a mesma fé, porque está atormentado pelo medo. Tem gente, no meio dessa pandemia, que desistiu do primeiro mergulho. Talvez essa pandemia fosse o 7º mergulho de muita gente. E muita gente não conseguiu. Muita gente desistiu. Eu não sei qual mergulho você está, não sei se você está no primeiro ou está no segundo. Eu só te digo uma coisa: persista. A caminhada, Paulo vai dizer, Paulo ele sintetiza a fé de uma maneira sublime. Combati o bom combate. É combate atrás de combate, é mergulho atrás de mergulho. Eu não sei quantos mergulhos você tem que dar, eu não sei quantos combates você vai ter que vencer, mas persista, permaneça. Talvez você tenha orado jejum, quando chega em casa, o marido está pior do que você pensou. Talvez você chegue em casa e ore, aquele cara do teu lado, teu patrão, está pior do que você imaginou. Mas persista, continua no mergulho, permaneça. Vai acontecer, está tudo perto, está tudo se alinhando. Deus está tratando, Deus está no controle. A palavra da menina tinha tanto poder que convenceu os servos. No versículo 11, vai dizer assim: porém,
Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por cear em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o meu lugar, e restaurará o leproso. Eu vou fazer, sem plágio, eu vou fazer minhas palavras do pastor na sexta-feira. Ele pode orar para não acontecer uma covardia. Talvez o pastor, ele pode orar para que os demônios não venham sobre ti. Mas o mano a mano, o enfrentamento é você que tem que fazer. Tem gente que está imaginando que o homem tem que colocar a mão e fazer tudo. Teu milagre talvez esteja no seu posicionamento, o teu milagre esteja atrelado à sua busca, à sua entrega, o seu preço pago. Tem gente devotando o seu milagre a outras pessoas. Tem gente punhando o seu milagre nas mãos de outra pessoa, achando que é ela. Tem gente que vai para as igrejas e busca de ouvir aquilo. Ninguém vai entregar. Hoje ninguém vai para as igrejas entregar, na sua maioria, claro. A maioria das pessoas hoje só vai para receber. Tem que ser do jeito que eu quero. Eu vou entrar lá, ele vai olhar para mim, ele vai ter que entregar uma palavra para mim. A chave tem que entregar uma chave. Tô querendo uma casa. Tô querendo uma casa própria. Pois ele tem que falar de chave. Poxa, eu tô com o meu casamento quebrado. Ele tem que falar que Deus vai tratar. Deus, eu tô sem emprego. Ele vai falar que a porta vai se abrir. Tem gente querendo ouvir o que quer. Tem gente achando que vai ser do jeito que é. Ele ficou indignado, que ele achou. Ele veio a viagem toda conjecturando como seria. Ele vai chegar, vai se pôr de pé, ele vai orar, ele vai fazer como nas mitologias sírias eles achavam que ia orar, ia fazer, Deus ia operar, ia botar a mão e ia curar. Um passe de mágica. Ei, não é assim. Eliseu falou para ele, ó, o preço é seu, então há um preço a ser pago. Que não vai ser pago com 300 quilos de prata, nem com 72 quilos de ouro. O que Eliseu quis mostrar para Naamã, que aquele dinheiro não era o preço do seu milagre. O preço do milagre de Naamã não estava atrelado a valores. Estava atrelado a posicionamento e crer, e acreditar e persistir. Ele podia ter dado um mergulho. O mais engraçado, que Eliseu podia fazer na palavra dele, um mergulho. Mas por que Eliseu? E aqui que eu falei com Deus, Deus, por que Eliseu falou 7? E Deus falou comigo, porque não está atrelado a valor. Ele quis mostrar uma lição para ele. E talvez essa geração precise aprender que não está atrelado a estalar o dedo e as coisas acontecerem. Há um preço a ser pago, há uma caminhada, há um processo. O que você tem feito para conseguir alcançar, para fazer? Ao mergulho, ao segundo, talvez no primeiro mergulho não aconteça nada. Talvez no segundo mergulho você tome um caixote, vê uma onda. Talvez no quarto mergulho você vai apanhar, vai sofrer. Mas continua. Você podia falar, Deus pode resolver as coisas assim, ó, Ele pode resolver assim. Mas o que Ele está te ensinando resolvendo assim? O que Ele está te mostrando? O que Ele está te fortalecendo? Isso que Ele passou para Naamã foi algo esplêndido. Quando eu entra, talvez você diga assim, poxa, peraí, tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu posso passar por isso. Eu não posso me permitir uma coisa fútil dessa. Talvez essas oportunidades estão em pequenas coisas, ou até em futilidades que você pensa que Deus tem pedido a você, que Deus tem mostrado para você fazer, e você está perdendo elas. Você está deixando escorrer pelas suas mãos. Tem coisas para acontecer, mas não é no primeiro mergulho. Deus está te mostrando, está te ensinando que se você continuar, se você persistir, se você olhar para frente e ver que não está atrelado a valor material, mas sim o seu posicionamento, ele vai fazer o que ele quer fazer na sua vida. Mas só se você se permitir acreditar e crer e continuar no mergulho. Os servos deram uma palavra linda no versículo 12. Vai dizer assim: não são porventura. Peraí. Não, 13. Então chegaram eles, os seus servos, e lhe disseram, e falaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta disser alguma coisa grande, ou grande coisa,
Porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficais purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Opa, ele não tinha nem mergulhado uma. O texto está bem claro. Aqui ele se indignou. Ele nem tentou, ele já se indignou. Tem gente que é assim, fica conjecturando as coisas, imaginando, sonhando, debulhando as coisas dentro da sua mente. E quando elas não acontecem, ela nem tenta. Tem gente que desiste. O mais engraçado é que vai dizer que então desceu, porque nem descer ele tinha descido, nem ficar de frente para o rio ele ficou, ele nem parou e analisou se podia fazer, ele não tentou nada. Tem gente que é assim, desiste sem tentar, desiste sem fazer. Tem gente vivendo a vida assim, nem tenta. No 13 vai dizer, então, e quanto mais sendo ele. O 14 vai dizer, então sucedeu, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como carne de um menino purificado. Olha o mais lindo. Ele só não ficou curado, não, mano. Aí ele ficou com a cara de novinho. Ele ficou novinho. Quando você crê, Deus ainda faz muito mais do que você imagina. Ele virou novinho, com a carninha de novinho. Imagina, imagina. Como ele voltou para a Síria, todo pomposo. O mais engraçado é que Deus, ele é tão tremendo, tão misericordioso, que ele não olhou para a rebeldia dele. Ele podia só ter curado ele. Ah, porque você ficou meio rebelde, não acreditou, não creu? Ficou de pirracinha, ficou de birrinha? Tá, a cura para você já tá boa. Não. Deus botou a pele dele como um menino. Ou seja, tem muito mais do que você imagina dentro do teu milagre. Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Talvez falta só você fazer os 7 mergulhos. É só você continuar, é só você persistir. Não para, não para. Tem servos, tem pessoas. Tem... Tinha 3.000 homens observando ele. Foram 3.000 testemunhas que viram o milagre de Deus na vida de Naamã. No momento certo, ele expôs os problemas, mas ele não expôs o problema para todo mundo quando ele acreditou que poderia ser resolvido. 3.000 homens acompanharam sem saber o que podia acontecer. O que era que eles iam fazer em Samaria, em Israel? Eles nem sabiam. Mas quando aconteceu, eles olharam com os olhos dele. Tem muita gente observando, esperando. Tem muita gente que vai ser impactadas através do teu milagre. Porque Deus só não vai curar. Deus bota a pele nova. Deus só não faz aquilo que você pede. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Talvez você quer só que seu marido se converta. Talvez você quer que só o seu marido se converta. Ele vai e bota ele como pastor. Talvez você queira que o seu filho se converta. Ele converte teu filho e faz teu filho virar um missionário. Faz teu filho virar um dos maiores homens de Deus da face da terra. Tem vezes que você só pensa uma coisa tão simples e Deus faz algo tão grande que você fala assim, eu não mereço isso. Não merece mesmo. Milagre é favor imerecido. A graça é um favor imerecido que vai gerando milagres em nós. Continua crendo, persista. Não desista no meio do processo. São 7 mergulhos. É isso que eu tenho que fazer, Senhor? É esse o processo que eu tenho que passar? Não sei se é 1 ano, 2 anos. Eu não sei. Ninguém pega o canudo de uma graduação do dia para a noite. Ninguém pega. Talvez corte atalhos, algumas coisas, mas não é do dia para a noite. Há um processo, há um tempo. Não adianta, você não queima etapa. Talvez você acelere o processo, mas não queima etapa. Se é que fazer, você vai ter que fazer. Se é percorrer, você vai ter que percorrer. E é isso que Deus dividiu no meu coração nessa noite para dividir com a igreja. Continua, persista. Não pare no meio do mergulho. Dê os 7 mergulhos, que ele vai fazer um milagre muito maior que você pensa do que você imagina. Assim eu agradeço a minha oportunidade.